Cappuccino com leite de aveia e Primavera City Road. Mas eu queria esperar o cafezinho, cara. Sim, claro. Comer. Eu também. Acho que eu não vou me aguentar. Duvido que seja melhor que o do Brasil. Duvido, é impossível. Não tá ruim, tá? Tá bem queijudo, só tá meio duro. Mas tá bem queijudo. Tá bem... Mas parece que tá gostoso. Tá bem queijudo. Deixa eu provar. Tá duro. Gostoso, Tá pô. gostoso. Tá meio Gostoso. duro, assim. Uhum. O café daqui é muito bom. Eu acho que de todas as cafeterias que a gente já foi, essa aqui é a tua preferida? Mas acho que sim. Acho que pelo café e tal, pela bebida. Se eu pensar pela bebida, o café, pra mim essa é a melhor. E diferente do que muitos falam, tem café especial em Portugal, sim, tá? E muito café especial. Muito mesmo. Esse aqui é um da Guatemala. Tem muito café brasileiro aqui também, né? Mas também tem muito café Em vários outros lugares. em outros lugares. É só uma questão de procurar, porque Portugal tem café especial, sim. Tem café especial muito bom. E aqui no Porto, que por ser uma cidade menor, a gente achou que ia ser pior ainda. A gente chegou preparado a ter 2 cafeterias de café especial no máximo. E tem, tipo, várias. É muito... É muito uma fama que não existe, né? E assim como em qualquer lugar. Tem as suas cafeterias daquelas bem ruins, assim, tipo, aqui em São Paulo a gente chamaria de boteca, mas aqui se chama tasca. Claro, lá tem café muito bom, né? É um botequinho, é uma tasquinha. E no mercado eu acho que é pior que o Brasil, né? Em questão de café. O mercado é pior que no Brasil. Tem muita pouca opção, muita. Eu acho que é por isso que a fama é assim. Cara, eu queria muito essa revista. Queria muito assinar. Vocês conhecem essa revista aqui, gente? Essa revista aqui, ó. É uma revista... Eu não lembro de onde que eles são agora, mas é daqui da Europa, da Suécia, Dinamarca, sei lá, é um lugar assim, eu não lembro agora exatamente de onde eles são. Vou colocar aqui. Que linda a parte de trás. Ah, eu gravei. Aqui nesse bairro, que é essa cafeteria, eu confesso que não tem tanta coisa assim. Tem coisas bem legais, mas nessa rua, que é a cafeteria, não tem assim muita coisa. Mas a última vez que a gente veio, a gente descobriu uma loja de vintage incrível. Muito boa, muito boa. Incrível. A gente tá caminhando, vai passar por ela. E eu vou entrar só pra mostrar pra vocês, porque eu não vou comprar nada. É aqueles vintage que não é muito barato, sabe? Não é tipo, o achado da igrejinha. Porra, mas tem uns bagulho muito foda. Tem umas peças muito bonitas. Eles têm uma curadoria incrível. Que triste, cara. Tá fechada, vai sair pro almoço, mas olha, eu vou dar... Tá vendo que tem roupa até lá em cima? Garimpos bem exclusivos, tem camisetas, jaquetas bem exclusivas. Mas é isso, em outro momento voltamos aqui pra mostrar pra vocês. Agora... Não deu. Eu tentei. Eu acho que foi um sinal divino
pra gente não entrar, pra não correr risco de comprar, porque é bem complicado. Tipo, eles têm umas araras normais, com umas peças legais e tal, puta curadoria e tal. Mas lá em cima fica umas peças raras, É. sabe? Que você não vê em lugar nenhum, muito foda. Agora eu tô te vendo com essa camiseta da Argentina e tô lembrando que a gente tá num bairro que a gente lembra muito Buenos Aires, que foi quando a gente comprou essa camiseta. Inclusive que ele Lembra muito. se chama Bonfim esse bairro. E ele é um bairro bem mais plano e ele é bem arborizado. Então ele lembra muito, muito, muito lá o bairro que a gente ficou em Buenos Aires, que chamava Palermo. Quem viu os vídeos de Buenos Aires vai entender o que eu tô falando. Se você não viu, volta lá. Tipo, mostra isso aqui. Vai dizer que isso não parece Palermo. É uma área aqui do Porto que é bem mais plana que o resto. Nem parece que a gente tá na mesma cidade. Você quer tomar café mais um? Ou já tomou bastante? É, eu acho que eu não quero tomar outro café. R$1. Essa também é uma das melhores que tem, que a gente veio. E o café é bem gostoso, mas tá muito cheio e eu não quero tomar mais um café. Mas fica a dica que essa também é uma das melhores que tem aqui no Porto. E uma das mais conhecidas, eu acho que Uma das mais conhecidas. mais hypadinhas, assim, de café especial que tem aqui, né? É. Medo de deixar a câmera sozinha, né, amor? Medo, 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 medo. Não consegue ainda. Não consigo consegue. também. Essa é a igreja Dom João VI, construída em 1922. Mentira, eu não sei de nada. Não sei porra nenhuma, não sei nem o nome da igreja. Queria esse, mano. Queria. Isso diz muito sobre a nossa personalidade. Eu, Celinho. O nome do vinho que eu tomo aqui é sei lá. Chama sei lá. Caraca. Ih, tinha que estar mais quente. Primeira nota 0. Aí, ó, tem que fazer esse barulhinho. Tá bom, tá bom. É, fiz grande demais, Nossa, né? muito, muito. Ah, me passei. Desculpa, eu não sou boa em fazer panqueca. A gente acabou comprando um café ontem, né, lá no Rony Rony. O café deles é muito bom, né? Eles torram lá e tal, eles têm várias opções. Tem outros lugares que tem cafés bons também, a gente tem também esse daqui. Também é bem bom. Ficou feio, mas comi. Cadê? Ficou feio, mas Gostou? É que a massa é boa, né? Essa massa industrializada. Mas ela tem uma textura diferente da massa que a gente faz em casa.
Mas ela não é ruim. Ela só não é boa. Eu sei que a gente tá devendo uma tour completa no apartamento, mas vocês puderam ver que a gente fez umas mudanças e atualizações, né? O apartamento tinha essa sala virada, esse sofá ficava aqui e essa TV ficava aqui. Só que eu tava achando muito apertado, ficava muito apertado aqui com essa mesa da cozinha. A gente inverteu, eu achei que ficou bem melhor. Compramos um tapete que eu comprei na Temo e sinceramente eu não gostei dele, mas ele serve aqui, ele dá pro gasto enquanto a gente não compra um tapete oficial. Mas a gente pretende comprar um melhor, assim, em alguma loja, na IKEA e tal, até porque o piso desse apartamento é muito ruim, muito feio. E daí o tapete tá bom porque ele tá dando uma escondida, ele tá ficando uma, né, tá dando uma disfarçada na coisa. E também fica mais confortável de sentar no chão, a gente gosta. E a gente comprou também essa mesa, que vocês devem ter visto aqui tomando café da manhã. A gente comprou lá na IKEA. Aliás, uma dúvida, não sei se fala IKEA ou IKEA. Eu acho que nos Estados Unidos fala IKEA e aqui fala IKEA. Ou IKEA também, eu não sei. Eu vou falar IKEA, tá, gente? Se eu tiver errada, pode me corrigir. E a gente comprou essa mesa também pra dar esse charme, porque não tinha mesa de centro aqui. Ah, e compramos também, que eu acho que não tinha visto ainda no vlog anterior, as capas das poltronas, que vocês também devem ter visto nos takes, que ficou muito melhor, porque aquela poltrona, ela era com uma estampa de florzinha muito feia, a gente botava uma manta em cima, mas não era ainda, sabe? Mas é isso, a gente recém chegou, então aos pouquinhos a gente vai montando e deixando um pouquinho melhor o apartamento. Gatinho combina com o tapete também. Ah, e a última atualização é que voltei para o meu cabelo de cor natural. Cansei e enjoei da cor anterior. Não é que eu não tava gostando, talvez até estivesse gostando e achando bonito, mas tava cansada daquela manutenção de ter que ficar fazendo a raiz quase de mês em mês e pintando. E já tava um pouco enjoada daquela cor um pouco mais avermelhada. Daí eu pintei a minha cor da raiz de novo pra conseguir deixar crescer. E vou me acostumar, vai ficar bonito. Tô gostando, tá? Tô gostando. Eu acho que ser morena também tem o seu valor. E eu acho que é isso. Eu gosto muito de mudar. Uma vez eu li em algum lugar, alguém me falou que se a gente não tem coragem nem de mudar o cabelo, eu vou ter coragem de fazer o quê? Então, voltei pra minha cor original. Daqui a pouco, se eu cansar, eu pinto de novo. Daqui a pouco eu apareço com cabelo rosa, daqui a pouco eu apareço com cabelo platinado, quem sabe, não sei. Você ia gostar do meu cabelo platinado, amor? Ah, eu acho que fica legal. Eu já tive cabelo platinado, eu gostava. Eu acho que fica legal. A gente tá pronto pra sair, a gente vai no mercado, mas eu queria mostrar um negócio pra vocês. A diferença da cor, já que a gente tá falando de café, dos grãos. Esse é o do Starbucks, esse é o que a gente comprou ontem. Vocês conseguem ver que esse aqui, ele parece um carvãozinho, e esse aqui, ele é clarinho, ó. E essa é a maior diferença dos cafés de mercado e gourmet. Porque esse aqui ainda é um café gourmet do Starbucks. Quando tu compra aqueles bem de mercado que já vem moído, na verdade a gente tá tomando um carvão, né? Porque a gente não sabe nem o que a gente tá tomando. É, porque eles torram assim pra ocultar o que tá ruim, né, no café. Então eles meio que queimam o grão. E esse aqui é o outro que a gente tem aqui em casa. Ele já tem também uma cor diferente dos outros. Tem um formato também, né, porque é de outro local também. Esse aqui é do Só Coffee Roasters, que é uma cafeteria que a gente falou antes que a gente gosta. Essa aqui é da Von Von, que a gente foi ontem. E esse é do Starbucks. Vocês conseguem perceber a diferença, gente? Ah, e pra quem perguntou, que teve gente que perguntou como é que é o preço dos cafés aqui. Esse aqui foi 14 euros, por aí, foi 14 ou 15. Esse aqui, do Só, ele foi 16 euros. E esse aqui, ele não foi barato, ele também foi tipo 12 euros. Então, tipo, a diferença do da Starbucks, que é um café muito ruim, pros outros é muito pouca.
E só que, claro, esse aqui tem mais fácil acesso, tu pode achar até no mercado às vezes. E os outros tem que ir nas cafeterias de café especial. E no mercado tem uns cafés que são mais baratos ainda que os Starbucks, né? Só que eles são mais de procedência duvidosa ainda. Ainda. Um pouquinho vento. Muito obrigado. A gente aproveitou que saiu pra ir no mercado e passou aqui no Comum, que é um café que a gente gosta muito também, pra tomar um... Eu pedi um cold brew com suco de laranja e tônica. O Sarinho pediu um cappuccino, como sempre, né? Sempre eu sou viciado. Viciado por cappuccino. Viciado. Esse aqui, o daqui é uma delícia. Daí eu lembrei que a gente queria falar pra vocês que perguntaram também sobre os cafés daqui. É que, tipo, que nem a gente falou antes, tem várias cafeterias que a gente gostou aqui, diferente do que a gente imaginava, tem muito mais. E lá em Lisboa, tu foi numa que tu gostou muito também, né? Eu já conhecia uma, não tinha ido ainda, mas estava querendo muito ir, que era o Dramático. Que apareceu no último vídeo até. Que apareceu no último vídeo, eu gostei muito do café de lá. Teve outra que eu conheci lá que chama The Folks, que eles têm mais de uma unidade lá. O The Folks é muito legal. Os pontos são muito fodas. E aqui no Porto, essa aqui é uma... A gente levou vocês na Bonifone, que é uma que a gente gosta muito. Essa aqui é outra que a gente gosta muito, o café é excelente. Mas tem uma que eu acho que ela pega esse combo, pra mim acho que pega mais esse combo de café bom e comida boa. Não tem, tipo, altas comidas, tem comida de cafeteria, assim, tipo, pão na chapa, Iogurte, sanduíche. tal. Mas que é a Só, que é a mesma que a gente tem o café em casa, que a gente fez o café hoje, mostrou pra vocês, que é a Só Coffee Roasters. Pra mim essa é a que tem um combinho mais completo, assim, o café deles é muito bom. E a comida e as comidas são gostosas também. A gente queria mostrar, mas tá fechado lá hoje, é por isso que a gente veio pra cá. Hoje tá fechado, porque hoje é domingo, né? Então, quem estiver vindo pro Porto e quiser dicas de café, pergunta pra gente, ou pra Portugal no geral, pergunta pra gente, porque se perguntar pro resto das pessoas, elas vão dizer que não tem café bom aqui. Gente, é só procurar, cara, é só procurar. Cara, tem vários bons, cara, tem vários, a gente já conheceu vários. E, tipo, o que me surpreendeu aqui também é que muitas cafeterias, tipo, várias delas, torram seus próprios cafés, né? Tipo, o Kombi é torrefação. Aqui, eles têm, é uma cafeteria da Senso, que também é uma torrefação. O Só torra o próprio café. O Vonivone torra o próprio café. Então, tipo, eu achei isso muito legal, porque as cafeterias, cada uma tem o seu café muito bem definido e muito único, né? Aqui tem muito costume das pessoas virem trabalhar nas cafeterias. Sexta eu passei a tarde inteira trabalhando aqui. Tinha bastante gente trabalhando. As cafeterias parecem, a maioria delas, tipo, elas já sabem que isso acontece. Elas são adaptadas pra isso. Elas são adaptadas para isso. Então, tipo, em todas as cafeterias quase, tem a área para você trabalhar e tem a área dos outros clientes. Então, tipo a área de fumantes. Só que a área de trabalho. É bem legal. É bem legal isso. Separadas, que tem mais tomadas e tal, mas... Geralmente são mesões e as pessoas compartilham essas mesas e tal. Eu acho que é porque aqui na Europa, principalmente, tem muitas cidades que sabem que recebem muitas pessoas para trabalhar, que são tipo nômades ou que trabalham em casa. Então eles já sabem que eles vão ter esse público. Então, ao invés de eles lutarem contra eles, eles só, tipo, aceitam. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Canudo de papel é ótimo porque protege as tartarugas. E é bom pro meio ambiente porque ele dissolve na água. E exatamente esse é o problema dele, dissolve na água. Tipo essa mesa é um mesão que normalmente as pessoas podem trabalhar ali.
E todo mundo trabalha junto, um do lado do outro. Hoje não tem ninguém trabalhando porque é domingo, né? Mas normalmente estaria cheio de gente trabalhando, e computadores. Tá suja? Ah, não, tá com cílica também. Vou pegar. Fazer um pedido? Vai. Cadê? Tá aqui, ó.